Vou falar sobre um tema aqui que vai nos fazer pensar um pouco mais e melhorar, né? Eu acredito que nós sempre podemos melhorar algo na nossa vida. E às vezes são coisas simples que precisam ser melhoradas. Às vezes nós não sabemos como melhorar isso ou como resolver algumas coisas que às vezes dá tanto problema na nossa vida, né? E aí você fica perdido. Ao invés de você resolver, você sempre afunda ainda muito mais, e quando você vê tudo que você construiu, tudo que você fez, por tudo que você lutou durante tanto tempo da sua vida, você perde. Ontem eu tive a oportunidade de ouvir um trecho de um pastor. Muitas vezes ele falou coisas que eu não concordei com ele, e é normal. E ele diz: depois de mais de 30 anos, eu não faço mais parte desse lugar, porque eu disse duas coisas durante 8 minutos. Eu criei a maior polêmica do meu ministério. Lógico que existem mais coisas por detrás, tá bom? Aquilo ali só foi um pedaço, mas existiam tantas outras coisas, tantas situações, e eu fiquei pensando um pouco sobre isso. Falei assim: como a nossa vida ela é curta, e se nós não sabermos administrar a nossa vida de uma forma correta, equilibrada, nós vamos perder tudo a qual nós trabalhamos e demos a nossa vida toda. Nós temos que ter equilíbrio nas nossas decisões. Nós não podemos ser movidos por emoções, por impulsos. Nós temos que ser movidos pela nossa fé. Nós temos que caminhar diante daquilo que nós cremos verdadeiramente, diante daquilo que a Bíblia diz. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu sinto, mas aquilo que a Bíblia diz é aquilo que é a verdade, é aquilo que vai me dar um norte na minha vida, ou seja, vai me dar uma direção, um escape. E nós precisamos entender que de todas as formas da nossa vida, o diabo ele vai tentar trabalhar para derrotar você, para frustrar você, para adoecer você, não somente fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, sentimentalmente. Porque quanto mais doente você fica, mais debilitado você está, ou seja, mais fraco você está, e mais fácil se torna para que ele possa aprisionar você. Talvez algumas pessoas, elas acham que a vontade do diabo é te matar. Sim, é. Mas antes dele te matar, ele quer fazer você sofrer o máximo possível nessa vida. Ele quer fazer você sangrar de todas as formas, até o momento em que você venha perder a sua vida. E nós, como cristãos, como pessoas hoje que têm sido relevantes dentro da sociedade, nunca em todos os tempos da nossa vida, o Evangelho ele tem se propagado de uma forma, e tem acessado lugares. Talvez você não saiba, mas muitas e muitas vezes nós sofremos resistências em vários campos, não é? Em vários campos da sociedade, de autoridades. Muitas e muitas vezes nos resistem, nos enxergam como uma ameaça, mas na verdade a igreja é uma instituição que ela consegue acessar os lugares aonde o Estado não consegue acessar. A igreja ela está presente nos lugares aonde muitas vezes o Estado nem sabe que existe,
a igreja está presente. A igreja, ela representa o reino de Deus. E quando nós somos parte de um corpo, quando nós nos reunimos aqui, nós nos tornamos a igreja. As pessoas lá de fora, elas se sentem ameaçadas por nós. Não porque nós temos alguma atitude que traz medo a essas pessoas, mas por causa da religiosidade, por causa do saudosismo, da forma em que nós fomos criados pelos nossos pais, pela influência dos nossos avós. As pessoas, elas crescem com uma resistência muito grande ao Evangelho, e ao mesmo tempo acompanhado de muitas vezes de desequilíbrios de líderes. Nós acabamos perdendo a credibilidade, porque um erra, parece que todos nós erramos. Um erra e todos nós temos que pagar uma conta. Uma coisa que se faz, que se dá errado, e tudo vem à tona novamente, tudo vem aqui para falar para nós sobre uma série de coisas. Mas isso tem que nos incentivar, nos encorajar a avançar e ser pessoas melhores na nossa vida, na nossa comunidade, na nossa casa. Hoje eu quero falar muito tranquilo com você, hoje, bem tranquilo. Não dorme não, porque cedo eu falando tranquilo assim, você vai ficar meio sonolento. Mas nós temos que melhorar a nossa comunidade. Nós temos que fazer coisas, nós temos que ser melhores na nossa vida, para que as pessoas enxerguem verdadeiramente quem somos, o que representamos. Essa semana, você sabe, quem vê jornal, eu não vejo jornal, algumas vezes eu vejo alguma parte ou outra, e eu vi que um ministro do Supremo, ele foi escolhido, e ele sofreu a maior resistência, não pela sua capacidade, não pela sua formação, mas pela religião que ele tinha, pela fé que ele tinha. Agora eu pergunto para você, isso acontece somente nessa questão? Ou será que aonde você trabalha, você não é discriminado pela fé que você professa? Será que aonde você está, as pessoas, elas não olham para você e elas têm medo de você, não por aquilo que você é, não pelas suas atitudes, não pela sua capacidade, mas pela fé que você tem, e um medo deles de você trazer algo que vai mudar a vida deles, ou de pessoas ali? Nós temos que começar a pensar um pouco. Durante algum tempo da minha vida aqui, do meu ministério, eu comecei a frequentar algumas escolas e fazer trabalhos. E quantas vezes nesses trabalhos alguns pais iam na diretoria e reclamavam que eu estava lá. Uma vez eu estava numa classe de aula, no 8º ano, no nono ano, e eu comecei a falar sobre o amor de Deus, e ministrei. Eu não falei sobre religião, eu não falei em ser evangélico, católico, espírita, budista, da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé. Eu não falei sobre nada disso, eu falei sobre Cristo. Falei sobre Cristo, sobre Deus, que para nós, Cristo é o unigênito de Deus, para os católicos, o unigênito de Deus, para a Umbanda, o Candomblé, e a Quimbanda, o Oxalá, e assim por diante. E eu me lembro que na outra vez que eu estava dentro daquela escola, a diretora me chamou e falou assim: você falou algo, você fez algo, e o pai não quer que você venha mais aqui. E eu falei assim: tudo bem, não tem nenhum problema, porque ele pertence
a uma denominação, que eu não vou dizer o nome aqui, tá certo? Que tem uma Bíblia igual a nossa, e ele não aceitava aquilo para o filho dele. Eu falei, ok, eu não vou parar porque eu estou sendo censurado, mas veja como as pessoas são, e é por isso que você tem que ser uma pessoa moderada. Você precisa cuidar de você, você precisa cuidar da sua vida, você precisa cuidar das suas redes sociais, você precisa cuidar do que você tem escrito nas suas redes sociais, o que você tem enviado pelo seu WhatsApp, pelo seu Messenger, pelo seu Telegram e assim por diante. Nós temos que ter um equilíbrio muito grande. E Pedro, justamente Pedro, ele vai falar um pouco sobre isso, e eu quero falar com você. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ele diz assim: sede sóbrios e vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração aqui de uma forma clara, de uma forma poderosa, em nome de Jesus, amém. Quando eu digo que nós temos que ser equilibrados no que nós vamos falar, no que nós vamos fazer, é porque justamente Pedro está falando sobre isso. O que você já perdeu por ser impulsivo? Quantas portas você já fechou na sua vida por causa de uma palavra? Quantos problemas você já criou na sua vida porque você disse uma palavra errada ou colocada em um momento errado? Eu tenho certeza que não foi uma, não foram duas, não foram 3 vezes, foram várias e várias vezes que você estragou algo porque você foi impulsivo. Eu fui impulsivo, e perdemos a oportunidade de construir coisas poderosas na nossa vida, coisas que iriam acrescentar muito mais na nossa caminhada, mas nós não soubemos administrar isso. Algumas pessoas brincam assim: eu sou muito nervoso, mas às vezes ninguém nasce nervoso. Nós somos criados, construídos dentro de um contexto em que a única forma de você se defender, a única forma de você sobreviver, muitas vezes é sendo mais valente do que os valentes que estão ali naquele lugar. Algumas pessoas vão entender o que eu estou falando, porque muitas vezes nós crescemos dentro de uma família. Hoje o propósito de família é diferente do propósito de família que nós tínhamos há anos atrás, nos anos 80 e 70. Hoje se fala em ter um filho só, 2 no máximo, mas alguns de nós crescemos no meio de 3, 4, 5, e aí você sabe o que eu estou falando, porque o que acontece? Há uma série de disputas internas, porque um quer uma coisa, outro quer uma coisa, o outro pega uma coisa de você, o outro mexe numa coisa que é sua pessoal, o outro faz outra coisa, e isso, o que vai fazer? Isso gera dentro de você uma força, uma resistência, em que você precisa se impor diante daquilo, porque senão você não vai sobreviver, você vai ser um saco de pancada ali, e você sempre vai ser desfavorecido. Então, dentro do contexto que nós fomos criados, nós somos muitas vezes levados a ser impulsivos, e isso nos faz, com o tempo, perder e não ganhar. Isso nos leva a ser derrotados, e acrescenta dentro de nós um sentimento de fracasso, de derrota, um sentimento de impotência. Mas isso não deve permanecer na nossa vida. Isso não pode permanecer dentro de nós. E
Pedro justamente está falando sobre isso. Ele diz: sede sóbrios. E eu estava vendo um pouco a definição sobre sobriedade, né? Porque quando nós falamos sobriedade, sobre ser sóbrio, eu estou dizendo assim: não deixa que eu beba, então eu estou sóbrio, eu estou ciente das minhas decisões. Mas ele diz assim: objetivo que se alimenta moderadamente, que bebe com moderação, frugal, que não se encontra sob efeito do álcool, que não é alcoólatra, que se comporta de modo comedido, que se expressa com timidez, que tende a ser a sério, que não exibe suas qualidades, que se comporta de maneira serena, contida e recatada. Que se comporta de maneira serena, contida e recatada. Você está vendo que ser sóbrio não está ligado somente a você não beber, mas está ligado ao tipo de comportamento que você tem, ao tipo de atitude que você tem. Quando Pedro nos chama a ser sóbrios, Pedro está nos convocando e nos chamando a nos tornar pessoas diferentes do que nós somos hoje, para que assim possamos construir coisas diferentes na nossa vida, para que assim a gente possa experimentar a felicidade na nossa vida, não ter uma vida amargurada, não ter uma vida sem sentido, não ter uma vida de tribulação, não ter uma vida onde você não tem prazer de viver ou desfrutar daquilo que você tem. Nós temos que começar a olhar para a nossa vida e começarmos a trazer equilíbrio, a criar equilíbrio na nossa vida, porque essa é a vontade de Deus para nós. Não adianta você querer ser uma coisa lá e você esquecer de cuidar da outra. É como se você crescesse uniformemente, ou seja, você cresce de uma maneira igual. Agora, se uma perna sua cresce mais do que a outra, ela vai gerar um problema na sua vida, ela vai gerar na sua vida algo que vai machucar você, vai trazer danos à sua vida, vai trazer danos à sua estrutura óssea, porque se você tem uma perna maior do que a outra, então o que vai acontecer? Você nunca vai conseguir andar assim, você vai ter que andar, ou seja, todas as vezes que você andar, você vai ter que baixar. E o que é isso? O que é isso? Essa é a falta de crescer uniformemente, é a falta de sobriedade, é a falta do equilíbrio. É por isso que Deus nos dá um crescimento equilibrado. É por isso que nós temos que crescer não somente no corpo equilibrado, mas nós temos que crescer na nossa fé equilibrada, nós temos que crescer na nossa família equilibrada, nós temos que crescer nos nossos sentimentos equilibrados, nós temos que crescer nas nossas emoções equilibradas. Porque crescendo equilibrado, eu não vou sofrer danos com o passar do tempo, não haverá desgastes na minha vida que não sejam uniformes, porque se alguma coisa gasta demais, você começa a ter problema. Então nós temos que começar a nos despertar para aquilo que Deus está nos chamando, para aquilo que nós estamos sendo convocados por Deus, a viver uma vida moderada. Talvez você vai dizer: a vida não foi justa comigo. Talvez você vai dizer: as coisas não foram muito justas comigo. Talvez você vai me dizer: olha, tantas coisas deram errado na minha vida, eu sofri tantas injustiças na minha vida, eu perdi tantas coisas na minha vida, eu não fui amado pelos meus pais, eu fui rejeitado pelos meus pais, eu senti carência dos meus pais, eu fui isso, eu fui aquilo, mas nem por isso você pode deixar de ser equilibrado.
porque no mínimo você deve receber isso, ser curado disso, mas passar para frente algo que você não recebeu. A missão nossa é avançar e ser melhores do que os nossos pais. E aí nós não podemos deixar que o desequilíbrio também tome a nossa vida, porque nós tivemos muita escassez na nossa infância, ou a maioria, ou uma parte de nós teve muita escassez. Hoje nós queremos encher os nossos filhos de coisas e não queremos dar responsabilidades a eles, não queremos pôr limites neles. E é o que acontece muitas vezes. Pais que não equilibram e que não colocam limites nos seus filhos, eles perdem os seus filhos. Hoje eles falam muito sobre privacidade. Eles têm um quarto pessoal deles, não entra porque é a minha privacidade. Eu fico pensando assim, na nossa época, ou talvez na minha época, nós dormíamos em 3, 4 no mesmo quarto e não tinha privacidade nenhuma. Às vezes nós usávamos uma roupa do outro, a cueca do outro, e vamos que vamos. E aí você, por você não ter isso, por você não ter esse equilíbrio, hoje você dá para ele algo que ele não deveria ter. Não é fácil. Eu tenho um filho adulto, não é criança mais. Eu tenho uma criança de 9, eu tenho um homem de 18 e um homem de 20. E sabe o que acontece? Eu tenho privacidade, você não tem privacidade nenhuma. Enquanto eu pagar suas contas, eu sou sua privacidade. Se deixar o celular perto e eu achar que eu devo abrir, eu vou abrir o celular, vou olhar, gostou bem, não gostou, amém. E mesmo assim, eles fazem coisas que não devem fazer. E aí muitas vezes as pessoas falam assim, não é filho de pastor? Filho de pastor não é pastor. Mas você não, eu ensino. Quer seguir, segue. Não quer seguir, você sabe da consequência que vai acontecer na sua vida. Eu não vou ficar me desgastando com você não. Não vou ficar me aborrecendo mais não. E é por isso que hoje nós estamos aqui para aprender que a nossa vida precisa mudar. Talvez você já tenha aqui 18, 20, 30, 40, 50, 60 anos, mas a sua vida não vai. A sua vida não flui. Você sempre cresce, você sempre está caminhando e parece que está faltando alguma coisa na sua vida. Há um vazio dentro de você, mesmo dentro da igreja, mesmo se dizendo filho de Deus. Mas por quê? Porque está faltando sobriedade. É o equilíbrio de não permitir que as coisas passem do limite, é não permitir que o seu comportamento saia daquilo que precisa sair. Algumas pessoas brincam, eu deixo o meu salto, eu desço do salto. Não desço do salto, fique no seu lugar, fique na posição onde você está, porque Deus, Ele quer abençoar você. Todas as vezes que eu sou moderado, eu estou habilitado a receber coisas maiores, porque eu sei lidar com as coisas, não as coisas lidam comigo, não as coisas me dominam, eu domino sobre as coisas, e as coisas não são meus senhores, os meus senhores, mas eu sou Senhor sobre as coisas. Tem pessoas que não podem ser abençoadas, porque não tem equilíbrio. Tem pessoas que não podem receber mais do que tem de Deus hoje, por quê? Porque se der, perde a pessoa. Então Pedro está dizendo, vocês precisam ser sóbrios.
Mas além da sobriedade, ele diz: vocês devem vigiar. Vigiar é guardar algo com atenção, é não permitir que invasores acessem, roube ou saqueie aquilo que está dentro de algum lugar. É não permitir que pessoas não autorizadas acessem lugares secretos. Isso por si só já está dizendo para você o que é da sua vida. Você vigia? Ou todo mundo tem acesso às suas coisas, à sua vida? Ou as pessoas acessam? Ou você permite que algumas coisas acessem você, tenham acesso a você? E a maioria dessas coisas que estão no mundo, elas acessam a nossa vida para nos infectar, para nos adoecer. E aí nós perdemos as oportunidades que Deus tem tanto nos dado, as coisas que Deus tem feito tanto na nossa vida. A vigilância, ela é importante. Num mundo digitalizado como o nosso hoje, em que as coisas acontecem em segundos, as coisas estão em todos os lugares, nós temos que vigiar. E não pense você que as pessoas não estão olhando para você. As pessoas estão olhando para você todos os dias. Existem pessoas que têm você como referência, existem pessoas que respeitam você, e existem pessoas que têm expectativas em você. Você pode ser uma pessoa não muito firme, você pode ser uma pessoa não muito tranquila, mas existem pessoas que estão se espelhando em você. Alguns dizem assim: não olhe para mim, olhe para Jesus. Deixa de ser hipócrita, irmão, pelo amor de Deus. Paulo diz assim: olha, vocês precisam olhar para mim e ser servos como eu. Não que eu seja para você o teu salvador, mas eu preciso me tornar uma referência para você. Porque se eu quero estar aqui, se eu quero ir em lugares mais altos, eu preciso entender que eu preciso vigiar, e as pessoas estão me olhando. As pessoas estão olhando o que você faz nas suas redes sociais, as pessoas estão olhando o que você faz na rua, as pessoas estão olhando se você vira o rosto quando passa uma mulher ou um homem bonito, as pessoas estão olhando se você está observando alguma coisa que você não deve observar, as pessoas estão olhando se você compra e paga, as pessoas estão olhando se você, como é o seu linguajar fora da igreja. Aí você fala: mas eu não tenho nada que a ver com a vida das pessoas. Mas você é testemunho de uma transformação de vida, da manifestação da graça de Deus sobre a sua vida, do poder de Deus na sua vida, do poder da segunda chance de reconstruir uma vida destruída. Ou seja, você é testemunha que existe outra chance, outra oportunidade de você se tornar uma pessoa melhor. Então quando as pessoas olham para você e veem as suas vidas destruídas, e elas enxergam as suas vidas reconstruídas ou em reconstrução, o que elas querem o que você está, o que você tem ou o que você está recebendo. Então nós não podemos vir com essa conversa: vigia. A vigilância não te impede de ir a alguns lugares, a vigilância não te impede de você ter alguns tipos de relacionamentos, a vigilância, ela não te impede de uma série de coisas. Você só precisa tomar cuidado com o que está acontecendo. Tem gente na igreja que se converte e ele fica chato, insuportável. Não dá para aguentar ele. Parece que o céu foi feito só para ele, e só ele é santo. Ele se converte, a família dele não se converte. Aí tem um aniversário na família,
teu aniversário. Se você é convertido, os outros não são convertidos, o que vai ter lá na festa lá? Ah, vai ter bebida alcoólica. Não vou porque não tem bebida alcoólica. Você vai no restaurante comer e tem bebida alcoólica. Você vai no shopping e tem bebida alcoólica. A sua Netflix que você tem coisas que edificam e coisas que não edificam. Então você está dizendo que eu devo ir, eu estou dizendo que você deve ir e deve se comportar como um cristão e não como um chato. Converse com todo mundo, mas não participe das coisas erradas que eles fazem. Se eles querem beber, deixa eles beberem. Vai fazer o quê? Agora você não pode se contaminar, você tem que vigiar. Vai postar uma foto, olha bem o que está acontecendo ao seu redor, porque às vezes você tira uma foto aqui, tem 10 bebendo atrás de você. Você acha que as pessoas que te acompanham vão entender aquilo que está acontecendo? Não. Então o que eu tenho que fazer? Espera aí, vamos tirar, quer tirar uma foto comigo? Quer? Pode tirar. Deixa eu ver aqui. Vamos tirar. Não vou tirar com o copo na mão. Vou tirar com o copo na mão uma ova. Se você quer tirar foto comigo, tem os meus termos. Equilíbrio. Então aonde a bebida não entra? Quando eu estou fazendo festa na minha casa, sou um cristão, na minha casa não entra. Quem quiser vir, toma Guaraná, Coca-Cola, Pepsi, soda, Guaraná Jesus, Mantiqueira, Tubaína. Crente que deixa, faz aniversário, e porque os outros não são crentes, deixa a bebida entrar, não é crente. Você é um enganador aqui no nosso meio, porque o meu posicionamento vai levar os outros. Eu fiz um casamento para 550 pessoas, não era pastor, foi o meu ex-patrão, a elite, os ricos, foi tudo. Eles falaram, e o uísque? Eu falei, não tem uísque não, toma Coca-Cola aí, suco ou refrigerante que você quiser. Ah, então não vou. Deus te abençoe, só me avisa para me colocar outra pessoa no seu lugar, que a fila está grande para entrar. A canoa é grande, mas não cabe todo mundo. Testemunho, vigilância. Está chegando o fim de ano, meu irmão. Você vai fazer o final de ano na sua casa, você está com medo das pessoas não ir, porque você não vai pôr bebida na sua casa. As pessoas têm que respeitar a sua casa é um lar santo. Vigilância, você vai na casa de alguém, se tem bebida, caipirinha, se tem vodka, se tem Smirnoff, se tem Almaden, se estão dançando na boquinha da garrafa, você fica por um tempo, faça a sua parte e vai embora. Por isso que ele diz que você deve vigiar. Você está entendendo o equilíbrio? Porque às vezes você se converte aqui, seus parentes não falam mais com você, porque você quer falar de inferno com alguém que não tem noção, ou tem noção, mas não entende. Você quer falar de pecado e ficar falando e praguejando com quem não tem entendimento. Mas como é que eu vou pregar para eles? Fique tranquilo. Aí circunstâncias vão trazer ele próximo de você, e aí você vai ter a oportunidade de falar do amor de Deus. Deus é tremendo. Você vai numa festa e o pessoal, como é que é isso? Você pode me explicar? E eu não sou de ir em festa. Às vezes você vai me convidar, às vezes se der na louca eu vou, se der na louca eu não vou. Eu sou uma pessoa assim. Não sou chegado aí em festas.
nem da minha família. Eu sempre fui, não é porque eu sou crente, desde antes de ser crente eu já não ia. E aí eu fui, às vezes eu vou na casa da falecida bisavó da minha esposa, lá o pessoal bebe. Mas eu chego, o pastor chegou. Eles tiram sarro, agora já não tira mais. Sento no lugar ali, como alguma coisa, tomo Coca-Cola. Eles tiram sarro de mim, brincam comigo. Mas toda vez que eu estou lá, alguém vem perguntar alguma coisa para mim, ou pedir alguma coisa para mim. Da última vez que eu tive agora, não pensa você que eu vou de calça, que eu vou de terno. Eu vou de bermuda, chinelo de dedo e camiseta. Eles falam que eu vou avacalhado. Então assim, eu estou na casa aqui, eu vou do quê? Cheguei lá, e uma pessoa falou assim: eu estou com um problema, você pode me ajudar? Eu falei: que problema? Eu tenho uma tia que está assim, está assado, está assado, está assado. E olha, ninguém, você pode ir lá? Eu falei assim: olha, eu não faço visita, mas a igreja vai. É uma pessoa que já me conhecia mais ou menos, ela não é cristã. Eu vou te mandar mensagem. E aí o outro que estava sentado do lado começou a perguntar sobre as coisas da igreja. Ele estava lá bebendo lá a sua cerveja lá, não vou falar a marca, mas aquela que diz que desce redondo. E perguntando sobre as coisas da igreja, e eu falando do amor de Deus para ele. E de repente alguém falou assim: posso tirar uma foto com você? Eu falei: pode sim, mas deixa a sua bebidinha do lado, vem aqui tirar uma foto comigo. Você está ocultando dos outros. Não, eu não me importaria, mas as pessoas que me acompanham, elas não vão saber lidar com aquilo que está acontecendo ali. Na cabeça delas, eu vou estar fazendo isso. Isso chama-se vigilância. As pessoas esperam de você mais do que você está dando hoje. E elas esperam porque você tem algo a mais para entregar. Você tem algo a mais na sua vida. Então Pedro está dizendo: vigie. Porque se eu não vigiar, qual é a consequência? Está aqui, olha só para você ver a consequência. O diabo, o vosso adversário. Quando se fala sobre adversário, fala sobre inimigo, sobre alguém que quer destruir você, sobre alguém que quer paralisar planos, projetos, que quer te enxergar falido, destruído, em cima de uma cama, sem opções, sozinho. O vosso adversário, o diabo, ele não está falando nem que são as pessoas, mas está falando que é o diabo. O diabo que anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Você tem um adversário que quer ver o seu fim. Às vezes você fala: eu não tenho nada. Como às vezes eu vejo assim: eu não tenho nada. E as pessoas têm inveja de mim. Lógico que você tem. Você tem a paz que o outro não tem. Você tem a beleza que o outro não tem. Você tem um cabelo que o outro não tem. Você tem os olhos que o outro não tem. Você pode não ter dinheiro. Dinheiro é bom, muito bom, ou não é? Quem não gosta de dinheiro, levante a mão. Vocês gostam do dinheiro, hein? Porque o dinheiro é bom. O dinheiro te dá a opção de você ir no shopping, de você comer um McDonald's. O dinheiro te dá a oportunidade de você ir no cinema. O dinheiro te deu a oportunidade de você passar a roupa bonita que você está aqui na igreja hoje, de comprar esse perfume, que vai saber quanto você pagou nesse perfume. Às vezes nem seu marido sabe quanto você pagou nesse perfume, que se ele souber, ele tem um treco. Esse batom que você está usando, você nem fala o preço, porque dependendo do preço, você já infarta, aí não vamos ter que orar para Deus ressuscitar ele.
O dinheiro te proporciona algumas coisas que só o dinheiro mesmo vai fazer. Mas o dinheiro não te dá paz. O dinheiro pode te dar um plano de saúde, mas não te dá saúde. O dinheiro pode comprar um remédio para te dormir, mas não te dá o sono. O dinheiro pode te dar uma escola para você estudar, mas ele não te dá o conhecimento se você não se empenhar. Então a questão não é dinheiro, a questão é a vida. É como você age. Esse ano que vai entrar, porque 2021 já acabou, gente. Hoje é que dia? Dia 5. Vejo dia 5 assim, eu já falo assim: tem que pagar todo mundo que trabalha na igreja. O pessoal acha que todo mundo que trabalha aqui na igreja tem salário. O pessoal do louvor, tudo, que maravilha, hein, gente? Não, são voluntários. Agora, durante o dia tem gente que trabalha aqui e são funcionários da igreja. Dia 5, esse ano já acabou, praticamente. Mas você já pode começar a mudar a sua vida a partir de agora. Como? Deixa de ser chato. Vai lá falar com sua família, vai lá na festa da sua família. Não seja super crente, porque você não é. Não queira falar que você é muito espiritual para quem não entende e discerne o que é espiritualidade. Seja equilibrado nas suas decisões, em seus movimentos, em suas palavras. Até mesmo com aqueles que odeiam você, que não gostam de você sem causa, seja equilibrado. Mude a sua vida para que nesse próximo ano você tenha a oportunidade de viver coisas novas, de receber coisas novas, de construir coisas novas na sua vida, porque existe alguém que quer te destruir 24 horas por dia, e a Bíblia diz assim, que ele anda ao seu derredor. Você sabe o que é derredor? Vou te explicar. Não tem ninguém aqui. Vou te explicar aqui, ó, de uma forma bem tranquila para você ver. Fiquem vocês dois aí. Tá vendo, ó? Esse daqui é você, ó. Amém? Pequeno, mas vale a pena, né? Esqueceu de crescer um pouco, menino. Oh, louco, né? Quanto tem? 1,70? 1,60 e quanto? 1,68. Ah, você deve ter 1,65. Tá vendo? Esse daqui é você, 1,65 m. Esse daqui é o anjo do Senhor. E esse daqui é o diabo. Eu estou te explicando o que Pedro está falando. Você, o anjo e o diabo. Depois daquele shortinho de ontem, no ensaio, acabou, irmão. Deixei mais vir com aquele short não, viu? Achei que ele estava de cueca aqui no ensaio, parecendo o que meu pai usa às vezes. Aí você está aqui, o anjo está aqui e o diabo está aqui. Entre você e o diabo tem um anjo. Mas se você não é sóbrio, não vigia, por mais que você tenha proteção, ele vai estender a mão, vai tocar em você e vai te arrastar. Enquanto você se torna sóbrio, enquanto você vigia, enquanto você é equilibrado, ele só vai ficar gritando ao seu redor,
mas ele nunca vai poder tocar em você ou tocar no que é seu. Pedro está dizendo assim: entre você e o seu adversário tem eu. Jesus está dizendo: tem eu. Mas se você não cumpre os princípios, se você não vive os princípios, eu não posso te proteger. O diabo, com o shortinho dele, vai te arrastar. Você está falando não pode usar short sim, viu, gente? É que eu estou perturbando ele. Não tem problema não. Eu não tenho problema com isso. Sabe onde eu tenho problema? No desequilíbrio. Quando você vai na praia, você está de biquíni, você tem corpo para usar biquíni, você posta uma foto de biquíni. Quem você quer que olhe a foto sua? Se for seu marido, você fica só para ele, que deveria ser. Agora você põe no Face. Quem não deveria ver, vai ver o que não precisa ver. Fique de pé. Faz tanto tempo que eu não prego tão tranquilo assim. Lucas, você ri, né? Eu estou ensinando ele, irmão, vai ficar bom. Vai ser pai agora, né? Deus trabalha para realizar os seus sonhos, sabia? Coisas que para você são impossíveis, Deus faz acontecer. Não é, Lucas? Nunca aceite um diagnóstico de um médico, às vezes. Quando o médico dizer para você que não tem jeito, vai falar com quem dá jeito em tudo, que é Deus. Porque às vezes o médico fala assim: você não pode ter um filho. E você fica aqui e treina na sua cabeça. Quem disse que você não pode? Está ali o pastor, não podia ter filho. Todos os homens da família dele lá não tem filho. Não tem filho. O molequinho dá pá virada. Baterista. Daqui uns 15 anos já tem um outro baterista para substituir ele, porque já vai estar velhinho. Deus trabalha para realizar seus sonhos, para fazer com que coisas que estão dentro de você se tornem realidade. O prazer de Deus é ver você feliz. Mas para que isso aconteça, você tem que fazer. O que tem de difícil nisso daqui, gente? Nada. Sede sóbrio, vigia. Ele não está pedindo para você fazer mais nada. Está dizendo: sede sóbrio e vigiai. Sede sóbrio e vigiai. Sede sóbrio e vigiai. Só. Mais nada. E está pedindo para você ir daqui no Paraguai a pé? Não. Ele está pedindo para você virar uma estrela? Não. Ele está falando somente para eu e você aprendermos a nos comportar, a ter equilíbrio nas nossas coisas, a ser constante nas nossas coisas. Constância. Sermos testemunhas vivas de Cristo. Só isso. Se isso é tão difícil para você, meu irmão, o que vai ser das outras coisas? Isso não é difícil. Eu não estou dizendo que é fácil também, porque se segurar você mesmo dentro de você é muito difícil, mas não é impossível. É possível sim. Feche os seus olhos. Eu queria que você, por alguns instantes, aqui nesse lugar,
você parasse para pensar um pouco sobre a sua vida. Aqui não importa, você pode dizer: eu não sou crente, tudo bem. Aqui você pode dizer: se eu estou bebendo, vou fazer o quê? Aqui você pode dizer: se eu estou fumando, não, eu acredito no Deus que eu sirvo, o meu Redentor vive. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Isso vai sair da sua vida, em nome de Jesus. Isso vai sair. O que é importante agora? O equilíbrio. Você ser sóbrio. Deixe a chatice de lado. Seja feliz. Seja alegre. Viva. É lógico que nós não vamos ficar aí andando para as baladas, nós não vamos ficar fazendo, não, nós temos testemunho, nós sabemos quem somos, nós temos o nosso lugar, mas isso não nos impede de sermos pessoas, sermos luz para as pessoas que estão lá fora. E de repente dentro de você existe algo que não está legal, existe algo que precisa mudar. Todos nós precisamos melhorar em algo. Mas existem coisas que são urgentes. Existem coisas que precisam ser rápidas. Existem coisas que precisam ser decididas agora. E o anjo não vai decidir por você. O Espírito Santo não vai decidir por você. Cristo não vai decidir por você. Deus não vai decidir por você. É você que precisa decidir.